Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. Nosso convidado de hoje é o presidente do SICOM, o Sindicato dos Condomínios do Litoral Paulista, Dr. Rubens Moscatelli. Dr. Rubens, muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite. Um abraço para o Márcio. Ele não pôde vir, infelizmente, ele teve um problema pessoal e hoje eu estou aqui substituindo. Queria que o senhor falasse um pouquinho da sua relação com o SICOM. Quando começou? Você estava me falando que ele tem mais de 40 anos, 39 anos, não é isso? 32. 32, desculpa. Sou velhinho, mas não sou tanto. Não. Mas assim, o SICOM ele foi uma entidade criada visando a proteção dos condomínios. Na época, lá, 89, existia um sindicato que ele representava administradoras e também condomínios. Só que é uma relação que não é interessante para os condomínios. Afinal de contas, a administradora presta serviços aos condomínios. Com a Constituição de 88, foi possível a divisão das categorias. Então, o condomínio pôde ter o sindicato próprio, como eu falei, né, SICOM desde 89, 24 de fevereiro. Eu estou lá de alguma maneira, né, desde 97, prestando serviço como advogado, depois fui escolhido para ser diretor e já estou no cargo há algum tempinho aí, sempre fazendo eleições, enfim. A gente procura ser bem democrático, mas ao mesmo tempo eficiente para que possamos ser lembrados lá no dia da eleição e continuar fazendo o nosso trabalho. Condomínio é uma paixão, viu, Fabiana? É uma paixão. É uma coisa que vicia você de uma tal forma que você não consegue... É que é engraçado que as pessoas, quando pensam em condomínio, eu pelo menos penso, condomínio é problema, ser síndico é problema. Como é que o senhor vê esse lado? Logicamente tem problemas, eu não vou dourar a pílula não, porque na verdade o que acontece? Nós temos, só ver a sociedade, né? Nós temos uma diferença muito dramática no Brasil, então nem se fala. Você vê, tem condomínios aí que parecem verdadeiros clubes, uma cidade, né, pela quantidade de unidades e coisas que tem à disposição dos seus condôminos, e tem aqueles mais carentes. A lei é a mesma. Então já começa por aí. Quando você tem a mesma legislação para situações que são economicamente diferentes, já vai ter algum tipo de conflito. E aí você também entra naquela situação interna dos próprios condomínios. Eu não posso dizer que no condomínio de pessoas mais abastadas, eu vou ter menos conflito. Muito pelo contrário. Às vezes o ego fala mais alto. Sim. Né? Já teve situações, por exemplo, em assembleias de condomínios assim, de pessoas mais ricas, mais abastadas, e que ninguém comparecia à assembleia. Todo mundo dava procuração para os administradores porque um não queria ver a cara do outro. Imagina. Não decide nada, né? Não se decide nada. Se decide, mas... Não sabe, se conhece, né? É uma coisa de falta de convivência numa convivência. No condomínio menos favorecido economicamente, os problemas são de outra natureza. Muitas vezes, pessoa que perde emprego, aí não paga o condomínio, aí você aumenta a taxa condominial para aquele que está pagando, ele vai ter problema. Então, são situações diferentes, mas que geram problemas idênticos. Né? E o intuito do sindicato qual é? Quem pode procurar o sindicato? É o síndico, o condômino? Como funciona o sindicato? O condomínio é representado pelo síndico, que é escolhido por uma assembleia, né? E é essa pessoa que pode, vamos dizer assim, não só procurar o sindicato, mas fazer com que o condomínio seja associado ao sindicato. Certo. Mas a gente já há bastante tempo estendeu as informações, a prestação de serviços de informação a todos os condôminos, independentemente de serem ou não associados os condomínios. Quantos sócios tem hoje? Então, nós temos uma base que vai de Ubatuba a Peruíbe. Mas atende todo o litoral paulista? Menos Guarujá e Bertioga. Isso dá 11 cidades, né? Bastante. E atualmente todo o nosso atendimento tem sido virtual. Certo. Seja por e-mail, seja por telefonema ou até mesmo por videoconferência, né? Que hoje é o que está mais na moda, né? Mas, de qualquer maneira, a quantidade de associados é muito dinâmica. Por quê? Porque a filiação, a associação, ela é voluntária. Certo. Hoje eu estou, amanhã eu posso não estar. Certo. Não é obrigatório. Uma das coisas que as pessoas confundem, até vou entrar no tema, é a contribuição sindical. Certo. Essa contribuição sindical que era obrigatória deixou de ser obrigatória. Certo. Mas nem todas as contribuições sindicais são facultativas. Entendi.
Hoje, para associar, eles pagam uma taxa? Tem que pagar, enfim. Mas é uma taxa quase simbólica, né? Porque, veja, a menor é R$ 15 e a maior é R$ 50. Não por apartamento, é pelo prédio, condomínio. Pelo condomínio, Né? Então, você imagina um prédio de 1.000 unidades, R$ 50 por mês. Quanto é que vai ser para cada um? Menos de 5 centavos. Com certeza. E qual a sua experiência? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho qual é o perfil de um síndico. Precisa ter algum perfil? Ele precisa ter algum conhecimento? Como é escolhido o síndico? Como o senhor indicaria para um condomínio escolher um síndico? Cada vez mais é necessário que o síndico se aprofunde no conhecimento. Não só por causa da legislação que tem mudado bastante, mas pela complexidade. Você tem que saber gerenciar pessoas, você tem que saber gerenciar recursos financeiros, até mesmo material de limpeza, enfim, você tem quase que fazer um curso de administração para ser um síndico adequado. Mas será que eu tenho que fazer um curso de 4 anos para poder ser síndico? Não. Tem cursos de síndico que te dão pelo menos o conhecimento básico para você poder... Quanto tempo é esse curso? O sindicato oferece esse curso? O sindicato tem. Nós temos um curso hoje em dia de 2 módulos. Em 2 meses a pessoa tem teoria e prática concentrada. Mas é aquilo que eu falei, Fabiana, não adianta fazer esse curso, pendurar o diploma na parede e achar que já sabe e tudo. achar que sabe tudo. Não, porque cada vez que a gente vai... Você deve ter a mesma problemática ou coisa na sua profissão. Cada vez que você pega uma informação, você aprofunda mais a vontade de saber. Sim. E a partir desse momento você percebe que você não sabe. E ainda mais condomínio, que tem várias brechas, né? Exatamente, exatamente. Você imagina agora com a pandemia, com esses decretos todos que têm surgido, a problemática para alguns síndicos é justamente aquela primeira que eu falei, a gestão de pessoas e solução de problemas. O senhor citou o decreto, eu lembro que no lockdown em Santos teve um problema na parte de limpeza e higienização, né? Exatamente. Queria que o senhor falasse um pouquinho, acho que até foi o sindicato que conseguiu uma portaria para mudar. Explica um pouquinho o que depois da portaria nós conseguimos a inserção disso no decreto. Mas foi o seguinte, lógico, o lockdown ele ocorreu por conta de questões sanitárias generalizadas na nossa cidade e na região toda, né? Porque foi um decreto praticamente compartilhado pelas 9 cidades da Baixada. No sentido de que nada podia. Inclusive, não colocaram lá a atividade de limpeza como essencial. Quando nós percebemos isso, até cogitei, falei com o meu departamento jurídico, que a primeira coisa que o advogado pensa é entrar com a ação, né? Com certeza. Já pensei, vou entrar com a ação, vou fazer, vou acontecer, mas aí me surgiu uma luz, eu posso até dizer assim, no sentido de conversar, porque a grande problemática qual era? Não havendo a limpeza, a conservação das áreas comuns, que muito embora tivessem vedadas, elas também são produtoras de resíduos. Sim. Né? Como é que eu ia fazer, como eu falei, um prédio com mais de 1.000 unidades, você ia exigir que o condômino pegasse lá o resíduo, o lixo dele, levasse até o local? A gente sabe que tem pessoas que têm inclusive problemas de ambulação, não conseguem sair de casa, enfim. E tem um problema que é já crônico, já desde a década de 90, que é a dengue. E acrescida pela chikungunya, pela zika, que é o mesmo mosquito que... Sim, e essa época é propícia, né? Muita chuva. Muita chuva, criadouros, enfim. Então, a falta da higienização poderia causar não só o problema de Covid, que já temos, ainda acrescentar mais essa outra. Então, eu conversei bastante com alguns vereadores, conversei com o Flávio Jordão, que é o secretário de governo, e eu consegui, numa reunião virtual inclusive, mostrar a necessidade desse tipo a essencialidade dessa atividade de limpeza e conservação nas áreas comuns. E como eu falei, a portaria no lockdown saiu, na sequência saiu um novo decreto quando acabou o lockdown, já contemplando a atividade de limpeza e conservação, tornando-a ou declarando-a como essencial, e aí a gente ficou muito feliz e muito tranquilo. Doutor Rubens, já está estourando o nosso tempo aqui, A gente volta já para falar sobre a pandemia, né, nos condomínios. Voltamos já. Estamos de volta com o programa ACS na TV. Nosso convidado de hoje é o presidente do SICOM, Dr. Rubens Moscatelli. Dr. Rubens, a gente estava falando no final do primeiro bloco
sobre a questão da pandemia, né? Sim. Desse lockdown, que as pessoas do serviço de limpeza e higienização não poderiam trabalhar. Aí o senhor conseguiu uma portaria para abrir, né? Com relação a tudo, digamos, a pandemia, houve algum problema que o sindicato percebeu que, olha, os condôminos estão aqui? Porque, assim, o que pode e o que não pode? Pode obra? Então, Um condômino está sem máscara, eu denuncio? Como é que funcionou isso? são diversas situações, Vertentes, né? uhum. No período do lockdown, estava proibido a atividade de construção civil, a não ser que fosse emergencial ou urgente. Então, não podia fazer reforma, não podia fazer nada dentro dos apartamentos e também nas áreas comuns, estava parado. Passado o lockdown, isso foi permitido, mas com horário aqui em Santos das 8 da manhã até às 20 horas, aliás, até às 17 horas. Eu pensei na outra coisa. Isso ajudou bastante a questão de você eliminar a transmissão, mas por outro lado você também gerou problemas, porque as pessoas ficando dentro de casa, ficam olhando para a mesma parede, para as mesmas pessoas, os mesmos conflitos, isso gera o maior problema para o síndico. Por quê? Se a gente for analisar como política, né, quem está mais perto do munícipe é o prefeito. Quem está mais perto do condômino é o síndico. E olha, ele tem muitas vezes que solucionar problemas que não são necessariamente do condomínio. São conflitos internos da relação familiar ou da relação de vizinhos. É como eu falei, ele tem que ter uma capacidade de gestão de conflitos e de pessoas muito grande. E se ele não tem, ele tem que procurar se abastecer desse conhecimento, né? De qualquer maneira, esses conflitos pontuais é que geram mais problemas para o síndico. Então, já vi situações, até hoje mesmo, antes de vir aqui para gravar o programa, né? Eu estava vendo que teve um condomínio aqui de Santos que conseguiu na justiça que o condômino fosse multado por R$500 diários enquanto não utilizar máscara. Porque, veja, dentro do condomínio nós temos três regras básicas. Você tem o próprio Código Civil, sim, que regula geralmente, ou de maneira geral, todos os condomínios. Você aí tem as regras específicas. Convenção condominial, cada condomínio tem a sua, e o regulamento interno. A diferença de um para outro qual é? A convenção, ela trata da gestão, da administração, de como é que eu vou fazer a divisão de pagamentos, como é que eu elejo o síndico. Essa convenção, até todas. Uma dúvida, ela pode ser alterada ou não? Pode. Como ela pode ser alterada? Como funciona? Eu já chego lá, okay. Só para a gente terminar. Claro. O regulamento interno, ele trata de comportamentos. Certo. Só que com pandemia, não podendo fazer aglomeração, assembleias, então está tendo dificuldade. É como você acabou de falar, que é um outro aspecto que é importante, que é a atualização da convenção. Para eu mudar uma convenção registrada em cartório imobiliário, eu tenho que ter 2/3, ou seja, 67% da área total representado numa assembleia. Certo. Isso pode ser presencial, pode ser por procuração, depende da convenção que for falado. Então, veja, para eu conseguir fazer uma assembleia de eleição de síndico, muitas vezes o condomínio tem 100 unidades, sim, não vão 10. Como é que eu vou alterar a convenção para permitir, inclusive, uma punição maior, uma previsão de multa? Porque as pessoas gostam muito do dedo para lá, né? Sim, sim. Desde que não seja para mim, é para lá. Então, essa é a problemática. Às vezes, não compreender que o síndico precisa desses instrumentos, não para ser eu costumo dizer, ele não pode ser o ditador, não pode ser o xerife. Nós, enquanto condôminos, temos que ter consciência das nossas ações. Então, pode acontecer, inclusive, denúncia. Sim, e no caso de um síndico que ele não é eficiente, ele não está exercendo o papel dele direito. A gente estava até comentando antes de começar o programa dos conselheiros, a importância. Eu queria que você falasse até o que pode ser feito. O meu síndico, ele não está agindo de acordo com o que o condomínio esperava. O que pode ser feito? Olha, dentro do condomínio nós temos 3 órgãos de importância essencial. O próprio síndico, que é eleito numa assembleia, a assembleia, que vai decidir os destinos daquele condomínio, mas o principal, ou vamos dizer assim, segunda importância, mas não última, é a questão dos conselheiros. Por quê? Os conselheiros, eles são que nem os nossos parlamentares, eles vão fiscalizar o executivo.
Eles vão verificar se aquela previsão orçamentária que foi aprovada em Assembleia está sendo cumprida. Se não está sendo cumprida, por que motivo não está sendo? Fazer os questionamentos. O que eu tenho visto em muitos condomínios, infelizmente, é aqueles condomínios que vão para ser meramente assinadores do que o síndico Sim, não sabe nem o que estão assinando, né? Não sabe nem o que está assinando. Então, o que acontece? Eu não quero ficar de mal lá com o meu vizinho. É por isso, inclusive, também, que o Código Civil, desde 2002, ele permite a existência de síndicos chamados síndicos profissionais. Que eles são chamados assim porque eles são remunerados, né? Certo. Porque não é profissão síndico ainda, né? Não está regulamentado. Mas o síndico estranho ao condomínio, ele permite duas coisas. Primeiro, o alerta do condômino. Peraí, eu não conheço a Fabiana, ela pode ser uma pessoa, que eu acredito, de boa índole, então não vai me prejudicar. Certo. Mas ela pode não ser eficiente para o meu condomínio. Então eu tenho que ficar de olho para, se ela pisar na bola, eu tenho a condição de destituí-la, vai chamar uma assembleia, você vai ter direito a se defender, enfim. Entendeu? É assim que funciona. O síndico que mora no prédio, o síndico não profissional, ele tem o lado, vamos dizer assim, sentimental, mais favorável a ele, ou não, que ele também pode ser odiado pela comunidade, né? Enfim. Mas se ele foi eleito síndico, ele tem alguma, vamos dizer assim, um eleitorado que gosta do jeito que ele administra. Muitas vezes já aconteceu de eu participar de assembleias que ninguém quer ser síndico. Exato. É aquela pessoa, o que restou, né? Exatamente. Digamos assim. A pessoa está chegando lá, triste, acabou de mudar. Né? Ah, chegou lá, ó. Exatamente. Vem cá. Olha, eu vou te ajudar, viu? Pode aceitar que eu... Porque veja, olha como é interessante. Para eu ser síndico, não basta que os outros queiram. Eu tenho que apresentar a minha candidatura, eu tenho que me expor, olha, eu vou fazer assim, não vou fazer assado. Quer dizer, é um ato de vontade, não pode ser imposição. Com certeza. Nem a própria imposição. Tem gente que quer ficar... eternamente. Né? E pode isso, sempre ser o mesmo síndico? Depende da convenção, né, talvez. A lei, o Código Civil, ele fala simplesmente que é permitida a reeleição, não limita. Entendi. A não ser que a convenção fale, não, é permitida uma reeleição, porque é sempre aquela eleição sequente à primeira. Certo. Então ele pode. Tem gente que... Eu conheço condomínio que faz que nem na política, né? Política, infelizmente, com P minúsculo. O camarada, ele era síndico, ele se transforma em subsíndico, assume outro do grupo para ser síndico e fica aquela curriola, vamos assim chamar, né? Ou seja, pode tanto dar certo como pode não dar certo. Eu não estou aqui dizendo que quando acontece isso tem sempre alguma irregularidade, mas é que o conselheiro principalmente, mas não só ele, os condôminos, tem que prestar atenção, porque ele é um direito dele de fiscalizar. O dinheiro dele está sendo aplicado nas coisas do condomínio, então ele tem todo o direito e até, no meu ponto de vista, a obrigação de ver o que está sendo feito. Sim. E hoje em dia você tem tantos caminhos, né? A maior parte dos condomínios, aí, independentemente de serem menos abastados ou mais abastados, eles contam com aplicativos, contam com pastas virtuais que você consegue analisar lá se aqueles pagamentos estão feitos corretamente, tem né? vários pra onde caminhos. Está indo o dinheiro do fundo de obras, exato, né? Que a quantidade de inadimplentes, não necessariamente quem são os inadimplentes, mas o percentual, o valor, né? O que tem na rua para ser recebido. Infelizmente, o nosso tempo também do segundo bloco acabou. Eu peço para o senhor aguardar um pouquinho, a gente volta já já. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do ACS na TV. O nosso convidado é o presidente do SICOM, Dr. Rubens Moscatelli. Dr. Rubens, a gente estava... Várias questões, né? Coisas de condomínio, são várias vertentes, né? No caso, como a gente pode acionar um síndico? Qual é a hora de um síndico ser acionado? Tem um momento? Ele tem... A principal obrigação do síndico, além de gerir bem o patrimônio condominial, de fazer as coisas adequadamente dentro da lei, a lei dá a possibilidade de qualquer momento o condômino proprietário peça contas ao síndico. Esse prestar contas do síndico para poder
levá-lo eventualmente à destituição, tem que ser feito através de uma assembleia. Então, por exemplo, eu estou com uma dúvida lá se foi feito o pagamento de tal coisa, ou por que foi feito o pagamento que eu não estou concordando, ou por que um determinado documento não corresponde àquilo que temos de gasto. Eu posso fazer os questionamentos, lógico, permitindo e não sendo, vamos dizer assim, ofensivo, né? Olha, por que fez isso, por que deixou de fazer aquilo e tudo mais. O condômino, ele pode ter essas explicações fora de uma assembleia, e se ele não se sentir satisfeito com aquela explicação, ele pode, desde que ele consiga reunir 1/4 de condôminos, dos demais é 25% do resto do condomínio, convocar uma assembleia para que se preste contas, e se ele não prestar ou se essas contas forem reprovadas, ele poderá ser destituído. Isso tudo tem que estar no mesmo documento, no mesmo edital, porque aí você permite direito à defesa, você vai encontrar o caminho correto da minha acusação e da defesa do síndico. Então, ele pode ser destituído. Certo. E quando um síndico ele resolve multar algum condômino, como é que é? É uma regra? Ele tem essa autonomia? Ele tem que consultar as outras pessoas? A grande problemática das multas no condomínio é diferente do agente de trânsito, né? O agente de trânsito ele tem uma presunção de boa-fé e de verdade naquilo que ele faz. Ah, você estava sem cinto de segurança. Só que um detalhe, você estava de moto. Mesmo assim, você tem que recorrer na CT, provar que o teu veículo era uma motocicleta e tal. Porque se presume verdadeira a palavra daquele agente de trânsito, tá? O síndico não tem essa presunção. Ele pode até ser um agente de trânsito lá na CT ou em qualquer outro órgão, mas ali dentro do condomínio, ele é um condômino ou não é um condômino, pode ser um síndico profissional, mas ele tem a função de síndico, então ele é o acusador. Para todo acusador tem o ônus da prova. Sim. Então ele não pode simplesmente, vou multar o camarada porque ele torce para um time que não é o que eu torço. Assim, quando eu falo isso, é assim, sem fundamento. Né? Isso não está previsto em nenhum regulamento. Mas ele tem sempre que dar o direito à defesa para que a pessoa possa se defender. Por que acontece? Vou multar 10 vezes o valor do condomínio. É previsto no Código Civil, você tem multas que podem chegar a 5 vezes o valor do condomínio, até 10 vezes se for aqueles comportamentos contrários à convivência. Mas para tudo, o que eu sei, eu tenho que provar. Então eu sempre falo para o síndico, não adianta você ser o fiscal, o xerife, como eu falei, o homem maravilha ou o super-homem, enfim, aquilo que você imaginar. Você tem sempre que ter a testemunha ou a prova física, por exemplo, uma filmagem ou mensagem, enfim, alguma coisa você vai ter que ter de base para permitir que a tua penalidade tenha fundamento. Você falou de máscara no outro bloco? Sim, isso. Então, se eu não tiver previsto isso no meu regulamento interno, eu não posso multar. Mas eu posso denunciar a autoridade, eu posso entrar com ação na justiça, logicamente não dando multa, mas dando notificações para esse mau comportamento, porque na atualidade andar sem máscara num local comum da multa, né? Não só isso, mas ele gera a problemática da transmissão, sim, né? Sim. Ninguém anda com PCR na mão para dizer que não tem. Até aqueles que foram reinfectados. Então a gente está vivendo essa crise atual e a gente tem que ter uma disciplina maior. Ou seja, a punição ela tem que ser proporcional. Mas se eu não tenho instrumento, eu vou ter que procurar o judiciário. E até com relação à multa, no meu condomínio funciona assim, eu tenho uma dúvida, queria saber se é geral. Ela não é paga na próxima mensalidade do condomínio, ela é paga só quando você for vender a casa. Isso não é uma maneira também que a pessoa pode, só se eu vender a casa eu não vou vender nunca e fica... Como é que funciona essa questão da multa? Cada condomínio tem um critério, né? Então, mas o principal critério qual é? Se eu descumprir a convenção de uma maneira, porque assim, a gente tem que prever no regulamento interno, da melhor maneira possível, as infrações leves, médias e graves, que é para você poder ser justo. Sim. Né? Agora, o momento do pagamento, eu pensei até que você ia perguntar para mim se a multa podia ser paga no mesmo boleto do condomínio. Não pode, porque você está obrigando ele a não recorrer, pagar primeiro para depois reclamar. Quem pagou, pagou, já era. Então,
o que acontece? Eu tenho que dar oportunidade, isso é jurisprudência, tribunal, né? Você tem que dar oportunidade à defesa e o pagamento aí vai ser conforme o que a Assembleia definir. Certo. Então, no teu prédio, só se vender, quer dizer, pode prescrever, inclusive, né? Porque o cara vender daqui a 10 anos, ele não tem que pagar nada. Porque entendeu? tem um limite, tem um Tem, tempo até 3 anos de indenização, até 5 anos débito condominial. Então é Então, complicado, é algo que tem que ser, né? o cara vender 5 anos e um dia, ele não tem mais que pagar. O condomínio vai entrar com a ação para cobrar, ainda vai ter que pagar advogado da outra parte. Infelizmente o tempo está acabando, eu quero fazer uma pergunta que é importante. A gente Pois não. estava falando da questão era Collor, era pandemia. Ah, sim. O senhor estava falando da crise que a gente está enfrentando hoje. Como Verdade. é que está essa questão da pandemia para os condomínios? Está bem complicado, muita inadimplência? Eu costumo brincar que eu sou jovem há mais tempo, né, que muita gente. Então eu passei a época do Collor, ou do Sarney também, década de 80, eu era comerciante. Na época do Sarney teve meses lá que a inflação bateu 90% por mês. Mas a gente tinha uma diferença para a atual. As atividades econômicas estavam liberadas. Existia menos gente também, né? Não eram tantos milhões de brasileiros e não tinha a pandemia. A pandemia ela está sendo limitante para a economia e para a questão da saúde, porque ela também está levantando o véu, mostrando que a saúde pública brasileira, o Sistema Único de Saúde, precisava há bastante tempo de ser abastecido de profissionais, de equipamentos. Porque, veja, não tem só Covid. Sim, tem as outras doenças, né? E a gente só se deu conta de que a gente precisava ter mais estrutura agora. Só que agora a gente não tinha economia, porque a gente estava vindo de uma recessão interna, e questões externas nem fale, mas hoje o quadro ele é mais preocupante. Então a gente vai ter que ter muita sabedoria, no meu ponto de vista, e muito equilíbrio para poder sair dessa melhor lá na frente, né? Sim, porque a pessoa não tem o dinheiro para pagar, às vezes não tem nem previsão quando que ela vai receber para conseguir quitar, né? Então, estão fazendo acordo, como é que está? Eu sou síndico também, né? Entre outras coisas. No meu condomínio lá, que eu sou síndico, eu tenho procurado fazer o melhor possível para os condôminos, mas não desabastecendo o condomínio, Certo. né? Então, a gente procura entender cada situação, porque é um condomínio só empresarial, não é condomínio residencial. Então você imagina, Pior ainda, né? tem atividades lá que não pode ter, que estava no lockdown, agora com a fase vermelha, já nem saiu mais o nome da fase, ela ainda não pode, aí o condomínio atrasa, o aluguel perante o proprietário atrasa. Então a gente tem que, como eu falei, ter um gerenciamento de problemas e encontro de soluções muito amplo e nem sempre é possível resolver. Às vezes você tem que ir para o tribunal mesmo, para a justiça. Eu tinha um pensamento antes e tenho outro agora. Antes, para mim, tudo se resolvia na justiça. Hoje em dia, o melhor que a gente pode fazer é tentar dialogar para encontrar a solução que seja adequada para um lado e para o outro. E nunca esquecendo que o síndico, como ele gerencia os problemas dos outros, ele tem que muitas vezes ser muito severo com determinadas coisas, né? Dinheiro é uma delas. Não dá para falar tudo bem, né? Deixa pra lá. Não, paga daqui a 5 anos. Não tem problema. Doutor Rubens, infelizmente o nosso tempo acabou. Agradeço muito a participação do senhor, acho que foi bem produtivo o programa. E a casa sempre fica aberta, quando o senhor quiser vir esclarecer mais dúvidas, o senhor está sempre convidado. Eu que te agradeço, Fabiana, um abraço lá para o Márcio, que ele resolva os problemas lá. E estou à disposição. Quando quiserem é só convocar. Obrigada. A gente fica por aqui e até a próxima.